Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do ProsperiCast, onde nós trazemos para você, muito além da técnica médica, mas o conhecimento sobre a carreira médica, onde você consegue, muito além de exercer a sua profissão, mas conseguir atrair a pessoa que precisa de você, saber como se comunicar da forma adequada e como transformar a sua profissão num negócio que seja rentável, sim, mas que principalmente gere transformação para as pessoas que confiam em você. Essa é a base da prosperidade médica. E hoje tem um convidado especial aí, vindo de São Paulo diretamente para o podcast. Então aproveitem bastante. Estou aqui com o Dr. Marcos, a gente vai abordar um pouco da questão de tricologia, transplantes capilares, inovação no mercado de tricologia. Então se você quer saber um pouco mais, encontrar oportunidades de saber se diferenciar no mercado, fica ligado aí. E agora eu deixo com ele se apresentar. Primeiramente, muito obrigado pelo convite ao seu podcast. Eu acho que é de suma importância falarmos um pouco da nossa trajetória, falarmos um pouco também da carreira médica e de os próximos passos de como iremos prosseguir. Mas de antemão, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu sou o Dr. Marcos Mendes, sou médico dermatologista, atuo há mais de 6 anos na área de tricologia médica, com foco nos tratamentos capilares e transplantes capilares. É isso que eu ia perguntar agora mesmo, que entender um pouco mais essa formação. Você se formou onde, doutor? Formei em Teresina, no Piauí. Teresina, no Piauí. Uhum. Alguém já te perguntou onde você se formou? Não. Isso já é bom, porque eu lembro na época do vestibular, a primeira coisa, qual faculdade você vai fazer, como se fosse iam perguntar, né? E é um dos diferenciais que eu falo para os médicos muito é isso. É muito mais sobre essa capacidade de gerar resultado para o paciente do que sobre o seu currículo, né? Exatamente. Ou seja, o que você vai fazer depois, especialização. Então, me conta um pouco de sua história, primeiro, para a gente entender, assim, como que foi. Eu gosto muito de entender, assim, o primeiro passo. Porque sempre vai perguntar por que dermatologia e tal. Não, por que medicina? Olha, eu nasci em uma família que não tinha nenhum médico. E minha mãe era educadora, na verdade. E ela sempre quis ter um filho médico. Eu sou o terceiro filho dela, e ela, quando eu nasci, ela sempre me apresentou essa área, né, de formação que seria a medicina, sempre falando muito bem dos médicos, que pelo comprometimento dos médicos em servir o próximo, em dar o melhor e sempre ajudar as pessoas. E desde sempre, até os meus brinquedos que ela me dava era voltado para a medicina. Eu lembro, eu muito pequeno, acho que eu tinha 5, 6 anos, ela me deu um boneco chamado Neb. Esse boneco, ele tinha o abdômen aberto e vinha uma agulha e um porta-agulha, uma agulha de plástico, obviamente, né? E com o fio para você suturar, e vinha uma geleia com os órgãos, tudo. Então, assim, desde muito pequeno, ela me educou para ser um médico. Entendi. Você é o mais novo? Não, sou o terceiro. Terceiro, tá. Tem mais um. Tem mais um. E os outros irmãos seus, algum médico? Não. Você que foi no que ela esperava. Sim. Legal. Então não tinha histórico, era mais aquele desejo dela, admiração, e isso foi entrando na sua cabeça e foi te guiando. Ok. Depois a parte ali de escolha, por exemplo, assim, veio o amadurecimento e tal, decisão sempre foi a mesma ideia ou chegou a pensar em fazer outra coisa? Não, eu sou formado em turismo. Tá? Quando eu saí da faculdade, eu queria fazer alguma faculdade. Só que eu não estava preparado para ser médico. Eu não estava preparado para entrar na faculdade de medicina. E aí eu tinha alguns amigos que já estavam cursando o curso de turismo, e eu gostava do que eles falavam, tudo, e entrei na faculdade. E aí me formei em turismo, só que não exerci o turismo, e entrei no cursinho para realmente ingressar na faculdade de medicina. 1 ano depois eu consegui êxito. O que mudou de percepção sua ali? De falar assim, tá, pronto, terminei, saí aqui do turismo, amadureceu, o que mudou, assim? Você fala assim, não, agora eu vou estudar mais e vou para medicina. Qual foi a percepção? Assim, eu acho que eu não estava preparado para fazer medicina assim que eu terminei o ensino médio. Tá? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi fazer uma outra faculdade antes de medicina, porque eu entrei na faculdade de medicina já com outra cabeça, mais maduro. Talvez se eu tivesse entrado na faculdade de medicina assim que eu tivesse terminado o ensino médio, eu não teria levado tão a sério a faculdade de medicina. Então, assim, serviu para amadurecer e para focar e saber o que eu queria realmente
dentro da faculdade de medicina. Você tinha clareza do que era ser médico, assim, antes de entrar na faculdade? Não Eu tinha. também não. Eu nunca esqueço, a primeira semana de aula, né, sempre tem assim, tinha matéria Introdução à Medicina, que o professor era psiquiatra, e ele, por que vocês escolheram medicina? Cara, eu nunca esqueço, eram 41 alunos. Uns 28 falaram assim, ou pra salvar vidas, ou pra ajudar o próximo. Teve um que falou por dinheiro, foi meio retalhado. E eu lembro exatamente da frase que eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas espero até o final descobrir. Porque eu sempre gostei de desafio, então assim, tinha muito médico na família do lado do meu pai, minha mãe também minhas ideias, assim, médico. Eu falo, no Brasil, médico não é profissão, é classe social Classe quase, social, né? verdade. E você já tem aquele aspecto assim, eu quero ser médico, é sinônimo de, não de dinheiro, mas assim, parece que você teve sucesso, você teve resultado na vida. Eu fui, daí na hora que eu entrei, falei, o que faz aqui, né? Então eu gosto muito de entender por que as pessoas escolheram medicina, porque geralmente tem algum vínculo ali, questão familiar, ou você vê alguém que teve algum tipo de doença na infância, que o pediatra virou herói. Exato, é isso que eu ia falar. Geralmente a referência médica, a referência do médico que você quer ser, quando você não tem um médico na família, é o seu pediatra, é alguém que te acolheu quando você precisou, ou na urgência ou na emergência. Geralmente são esses médicos, né? E quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser pediatra. Tá, mas assim, com a referência do meu pediatra, que foi anos o meu pediatra. Era então, quem assim, você conhecia. Exatamente. Era quem eu conhecia, como ele se portava diante dos pacientes e como ele era visto pela sociedade. Então foi em cima disso que eu queria ser pediatra. Eu falo, sempre tem uma explicação, nada é por acaso. Sim, sim. Me diz uma coisa, depois, durante a faculdade, você já sabia mais ou menos que área você ia seguir? Você falou, tô em casa, amei o curso, ou como foi a sua trajetória no curso? Não, quando eu pisei na faculdade de medicina, no primeiro dia, eu sabia que aquilo era a minha vida. Tá, mas assim, eu ainda não tinha clareza do que eu queria como especialidade. Eu tinha a percepção da pediatria com referência do meu pediatra, mas eu não tinha essa percepção. E assim, ao longo do curso, eu sempre mudava. Todo período eu mudava. Eu queria ortopedia, eu queria ginecologia, eu queria psiquiatria, eu queria radiologia. Então assim, eu mudei muito. Tá? Então assim, quando eu finalizei, eu falei assim, não, eu quero ser dermatologista. Então já foi na faculdade mesmo. Sim. Ok. Depois você se formou ali, você já foi direto para dermatologia? Ou você foi fazer plantão primeiro? Não, fiz. Nossa, fiz muito plantão. Fiz plantão, era diretor de 2 hospitais, trabalhei na estratégia de saúde da família também. Mas antes para dermatologia ou, por exemplo, você estava fazendo em paralelo? Paralelo. Tá. Então você já foi meio que direto. Então você já tinha clareza. Sim. Formou com clareza. Legal. Você falou que tá há quanto tempo na dermato? 6 anos? 6 anos. 6 anos. E como que foi a entrada no mercado da dermatologia para você, assim? Como que você via a dermatologia? Qual que é a sua expectativa no meio acadêmico e no mundo real? Assim, a dermatologia eu vislumbrava tratar as doenças, né? E há 6 anos atrás a estética não era tão forte como é hoje. Então, o que eu via é que eu queria focar em uma doença. Em uma doença para ser referência naquilo. Tá? Só que aí já começou o burburinho de cabelo. Eu falei assim, nossa, cabelo deve ser algo bem legal. E comecei a estudar cabelo. Comecei a estudar tricologia. E aí comecei a procurar cursos. No Brasil ainda não tinha muito cursos voltado para a parte da tricologia e comecei a procurar cursos fora do Brasil. Aí fui para a Argentina fazer curso, fui para Portugal fazer curso, fui para Miami fazer curso, tudo voltado para a área capilar. Eu lembro que tinha muito brasileiro que comprava um pacote para Istambul, as coisas assim. Né? Mas é para fazer transplante capilar. Mas era pacientes, né? Isso. Não, isso mesmo. Mas é que eu lembro assim, não tinha muito no Brasil tão forte, né? Não tinha. Porque, sei lá, nos 3 últimos anos deu Nossa, um boom, depois da pandemia, exatamente. Deu um boom, né? Hoje virou commodity. Até uma das coisas que eu quero conversar com isso é justamente essa questão de diferenciação, porque eu tava num evento semana passada de negócios e uma das coisas que tinha assim, abrir franquia de transplante capilar. Eu conheço um que abriu em Florianópolis, você vai ver o preço e fala assim, nossa, sério? Tipo assim, parece... Como que estão pagando os custos aquilo aí? É volume, geralmente, né? Sim. Você começa a perceber que começa a aumentar a concorrência. Entrando na dermatologia ali, a questão estética que eu percebi era tabu um pouco. Você percebia isso também? De falar de estética. Hoje em dia tem mudado muito isso, questão de autoestima sendo valorizada. E como foi seu início depois disso? Terminou ali, como foi entrar no mercado de trabalho? Eu acho que é uma área mais desafiadora para o médico, né? Eu entrei no mercado de trabalho concomitante aos meus plantões. Tá? Eu não deixei os plantões, eu não deixei os meus cargos nos hospitais, não deixei a estratégia de saúde da família e entrei de cara, não. Eu montei clínica, só que eu tinha uma vida paralela de plantão. Tá? Então, assim, eu não conseguia me dedicar 100% por medo.
por medo de não me sustentar no mercado apenas como especialista. Tá? Você teve alguma estratégia de entrada no mercado ou você falou assim, quando você viu, você estava com especialização e falou agora... Não, sem estratégia. Não tive nenhuma estratégia para entrar no mercado da especialidade. Tá? Mas assim, eu sabia que uma hora eu iria descobrir algo que pudesse modificar tudo. E que eu pudesse deixar os plantões, que eu pudesse deixar os meus outros cargos. Entendi. Durante a dermatologia já tinha essa visão para tricologia, assim? Já sim, tinha sim. Uhum. E como que foi essa transição? Que momento você se sentiu seguro? Você percebe que era questão financeira que te prendia ou era muito receio, crença? Questão financeira. Questão financeira. Porque assim, eu não conseguia me dedicar 100% ao consultório, não conseguia me dedicar 100% à clínica, sem que deixasse os plantões. E o meu consultório, minha clínica, ainda não tinha um volume bom para eu deixar os plantões, deixar os outros cargos para viver só da clínica. Eu ainda não tinha e não sabia como me posicionar. Isso já estava em São Paulo já? Não, ainda não. Estava em São Luís do Maranhão. São Luís. Uhum. Que momento que mudou a chave para você, assim? Você falou, qual foi o diferencial que você falou assim, agora eu vou para o consultório, eu vou para a clínica e vou sair? O que aconteceu aí? Eu ainda em São Luís, eu comecei a vir para São Paulo. Comecei a ir para São Paulo, comecei a atender e ficava São Luís, São Paulo e os plantões. São Luís, São Paulo e os plantões. Falei assim, não, agora eu acho que já dá para eu largar os plantões, largar todos os outros cargos e começar a focar no meu negócio. Me dedicar, com certeza eu me dedicando, eu vou ter mais resultados. E mais ou menos em 2018. Em 2018 eu decidi que sairia dos plantões e que entraria de cabeça, corpo e alma no meu negócio e me dedicando 100%. Eu com minha mulher, nós entramos no consenso que iríamos focar 100% na clínica e graças a Deus deu tudo certo. Coisa boa. Uhum. Não, muito legal ver essa questão sua de transição e eu percebo muito essa... Mas não é fácil, tá, Hugo? Não é fácil. Imagina que você está todos os meses você ter aquele dinheiro já como certo, né? Aquele salário como certo, e você largar tudo e focar nos seus pacientes particulares, que não é nada certo. Não é nada certo. Uhum. É a percepção que eu estava passando hoje. Teve mentoria, eu estava falando para os médicos justamente isso, porque quando a gente abre uma clínica, no Brasil eu percebo que o quê? A cultura médica é diferente. Toda faculdade de forma operacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu fui abrir a Prosperi Médicos, eu olhei para o mercado de fora e falei assim, deixa eu buscar referência. Não tinha. Porque lá fora, por exemplo, o médico se forma, ele é contratado por um centro clínico, por um hospital, Sim. por alguém que é administrador e tem uma empresa. No Brasil, como o médico é classe social, ele quer ter o nome dele na parede, geralmente. Uhum. Então ele vai começar a fazer plantão, porque é cultural também. Eu formo e faço plantão para ganhar um dinheiro e... Né? Uhum. Vou fazer medicina do trabalho, vou cuidar enquanto eu especializo, aí vou começar a entrar numa área de atuação. Beleza. Eu percebo que a dificuldade do médico é porque ele quer ser médico, então ele quer atuar na medicina técnica como operador técnico, mas ele entende que a partir do momento que... Ele não entende que quando ele contrata uma secretária, ele já é uma empresa. Uhum. E uma empresa, ela precisa ter marketing, ela precisa ter comercial, ela precisa saber vender, porque pro médico, e eu falo pros médicos da mentoria, você tem que separar, é muito maior a empresa, o médico está lá dentro, é um prestador de serviço. Então o Dr. Hugo presta serviço pro Instituto Gato, que é a clínica do Hugo. Só que eu tenho que ter essa percepção de separação, porque senão fica aquela coisa, o médico não pode vender. Não, meu paciente está dentro da minha sala, lá dentro é meu paciente, lá fora é meu cliente. E são percepções que você vai mudando para valorizar outras coisas, que senão você fica preso, né? Uhum. E isso não se passa na medicina, porque pelo menos aqui na minha faculdade tinha muita questão de a medicina muito ligada a sacerdócio, não pode ganhar dinheiro. Uhum. Eles começam a se sentir meio culpado, mas todo mundo quer ganhar dinheiro, porque todo mundo pode ganhar dinheiro, de forma que se for correta. Eles batem muito na tecla da ética, né? Falam muito em ética e te deixam com a cabeça fechada. Eles não te ensinam a vender, não te ensinam a se posicionar no mercado, eles não te ensinam nada, te ensinam só a medicina. Exato. Né? Eles não te ensinam a abrir um consultório. E daí eu falo, o médico ele se especializa, ele forma um ótimo funcionário. Uhum. Para quem tem uma clínica, contratar um recém-especialista é muito bom.
porque ele é daquele que é em todos os congressos, porque ele acredita que aquilo vai ser diferencial. Uhum. Porque geralmente o preceptor está muito bem especializado, ele fala, eu tenho que ir em todos os congressos, eu tenho que ir em todos os cursos. Ele vai cada vez mais... Ele vira um colecionador de curso, né? Exato. E tempo para a empresa ele não tem. Ele fala que não tem tempo. Mas pro doutor ele tem. Eu percebo que vai fazer múltiplas pós-graduação, vários cursos, doutorado às vezes. Eles falam assim, mas cadê a sua empresa? Porque a sua empresa que atrai. Porque para o seu paciente chegar e virar paciente, tem que ter tido uma atração, tem que ter tido uma comunicação, a experiência sido positiva, e daí ele entra na sua sala. Hoje está mais claro, mas em 2018 ali, como que era a percepção disso? Mudou muito, né, de lá para cá? Muito mesmo. Assim, existia um tabu em cobrar os teus honorários em cima dos teus procedimentos para os pacientes. Tá? Eu jamais falava de preço para o meu paciente que estava ali na minha frente. Hoje não. Hoje, quando o meu paciente pergunta quanto é, doutor, eu já tenho essa intimidade de passar para ele tudo. Porque uma vez que ele me pergunta, ele está me dando abertura para eu chegar nele e expor o valor do que eu apresentei para ele. Tá? A venda já foi feita. A venda já foi feita. E fica mais difícil dele dizer não. Esse é um assunto que eu trato muito, porque a venda já foi feita. E eu falo, o problema é essa linha do terror. Que você, não, peraí, eu não falo de preço. Você chama um assistente, uma secretária, que vai levar a pessoa para uma sala falar de dinheiro. Mas assim, por muito tempo eu ficava com receio, tá? Tem muito pouco tempo, tem menos de um ano que eu comecei a realmente eu mesmo a precificar tudo para o meu paciente. Tá? Quando ele me pergunta, eu já exponho tudo. Você consegue falar com tranquilidade. Com tranquilidade. Esse é o segredo. Porque assim, ali ele já tem a dúvida dele, eu já quebro todas as objeções, então fica muito mais fácil. Para mim, a minha experiência é essa. Ele confia em você. Sim. Porque se ele tiver uma dúvida na frente de uma vendedora lá, que você colocou uma gerente, ele não confia nela para tirar a dúvida. Daí ele vai falar assim, tem que pensar. Porque ninguém compra com dúvida. Então aí tem um problema. É muito boa essa percepção sua e essa mudança. E a primeira coisa que eu fiz foi me colocar no lugar do paciente. Hoje na própria mentoria eu tava falando, qual que é o diferencial meu? Eu visto a roupa do paciente. Sim, claro. Imagina, uma vez que você se colocando no lugar de paciente, você pergunta o preço para ele, ele não te fala e vai te mandar para o comercial. Lá você vai se sentir muito mais confortável de dizer não. Total. E outra coisa, se eu te perguntei o preço e me fala assim, eu não falo disso, por que ele não fala disso? Tem uma coisa errada aí. Sim. É muito foco no dinheiro. Eu falo assim, pode ser o preço que for, o dinheiro é detalhe. Lá fora, eu falo o preço, porque o preço pode ser uma barreira para a pessoa, mas tudo bem, mas não vou pegar em dinheiro. Lá fora ela resolve a questão financeira. Mas o preço, eu acho que hoje em dia o médico ele tem que ter essa percepção. Sim. Entendo muito para odontologia, que eles vão fazer aqueles orçamentos gigantes, daí tem a sala, eu tenho irmã que é dentista, cunhada dentista, eles têm o setor comercial deles, que tem fechamento, mas eles criam um orçamento, a pessoa fica esperando enquanto faz todo o procedimento e tal. É diferente do médico, que o paciente pergunta na sua cara, você fala, não, eu não vou falar, dinheiro. Assim, tem alguma coisa estranha. Tá cheirando a venda esse negócio aqui. Exatamente. Legal. Doutor, eu queria saber um pouco mais, de curiosidade própria, tá? Porque, assim, eu acabo conversando com muitos médicos de várias áreas, principalmente da área de bem-estar, que é dermatologia, nutrologia, endocrinologia, até cirurgia plástica. Mas a parte do transplante, de tratamentos capilares, tudo isso, eu tenho bastante dúvida, assim. Me conta um pouco, hoje, como que é a sua atuação, no que você foi buscar de diferencial. Aquela vez eu conversei com você falou que tá até com a atuação também em Panamá. Sim, a gente tem uma clínica para Panamá. Legal. Conta um pouco disso, da questão sua diferencial, o que você tem visto hoje de mudança no mercado, suas visões. Assim, hoje o transplante capilar virou um commodity no Brasil, tá? No Brasil e na Turquia. Na Turquia já é há muito tempo, hoje no Brasil já virou commodity. E hoje no Brasil existe mais do mesmo, tá? Existe muito mais do mesmo, que as pessoas estão prometendo muito, entregando pouco, né? Tanto no transplante quanto no tratamento capilar. E sempre são os mesmos protocolos, sempre são os mesmos tratamentos, as mesmas técnicas, e há uma certa obscuridade em relação ao transplante capilar, porque existem clínicas que fazem transplante capilar, que não levam o nome de nenhum médico. A maioria dessas clínicas, às vezes, colocam
técnicos para realizar os procedimentos, né? Existem médicos que têm seus consultórios que fazem o transplante capilar, que dão sua cara pro procedimento, que chamam a responsabilidade para você. Então, hoje existem esses dois cenários no Brasil. E em relação aos tratamentos capilares, hoje no Brasil ainda está muito nivelado entre os profissionais, porque eles sempre apresentam as mesmas terapêuticas, as mesmas terapias, microdifusão de medicamentos no couro cabeludo, medicamentos via oral, medicamentos tópicos, muito pouco ainda ofertam terapia endovenosa, tá? E eu quis inovar, eu quis algo que viesse trazer benefício tanto para o paciente quanto para os médicos. Nenhum médico que trabalha com tricologia não trabalha com implantes subcutâneos, voltado para a parte capilar. Né? Hoje escuta-se muito em terapia de reposição hormonal, e quando você fala isso para um médico que não é da parte capilar, ele já pensa que é relacionado a hormônio. E quando você fala para um paciente sobre implante subcutâneo, ele já relaciona ao chip da beleza. Total. Né? Você que é nutrólogo, você sabe que... Odeio esse termo. Exatamente. Todo mundo, acho que todos os médicos odeiam esse termo. Né? Eu quero colocar um chip da beleza. Quem vende mais do mesmo gosta, porque é comercial, atrai, né? Mas... Exatamente. E aí eu pensei em algo que viesse beneficiar de fato, né? Viesse beneficiar de fato a vida do paciente através de um implante subcutâneo. E hoje no Brasil, eu acho que eu sou o primeiro médico a tratar os pacientes da parte capilar com implante subcutâneo, usando antioxidante. Recentemente eu lancei o primeiro implante subcutâneo do mundo para tratamento da calvície. É o CIRHER. É o CIRHER, que é um bloqueador da isoenzima 5-alfa-redutase tipo 1 e tipo 2. Então, assim, eu quis mostrar para os meus colegas médicos que trabalham com tricologia que a gente consegue ir mais além, que a gente consegue entregar mais resultado para os pacientes. Porque assim, o paciente com alopecia androgenética, com calvície, ele sofre muito. A autoestima desse paciente está no chão. Então, quanto mais rápido você devolver isso para ele, ele vai ficar mais grato com você. Me explica um pouco assim da questão de tratamentos capilares, assim, porque então a gente tem a área do transplante. O transplante você faz? Faço. Faz também. Eles têm o tratamento que você faz também, os diretos, assim, como, por exemplo, o implante. Ok. Quais são as principais diferenças, assim, hoje, de quando você vai para cada indicação, assim, para eu entender um pouco mais até aqui? Depende muito, vai depender de cada paciente, vai depender de cada caso. Imagina um paciente que tem uma alopécia com um grau mais elevado, o grau 7. Esse paciente não compensa você fazer um tratamento porque ele não tem mais cabelos originais no couro cabeludo, na parte superior. Então esse você tem que abrir mão de fazer um transplante capilar. Já tem paciente que só tem as entradas capilares e ele quer preencher as entradas. Nesse caso você tem que fazer o transplante capilar e indicar o tratamento. Porque se ele fizer só o transplante capilar e não tratar, a calvície vai continuar evoluindo e ele vai necessitar fazer um outro procedimento. Tá? Então, assim, o transplante capilar é mais para áreas onde o paciente não tem cabelo. Ou seja, eu perdi, eu recupero, mas eu mantenho o tratamento para continuar evitando queda. Exatamente. O cabelo transplantado ele não vai cair. Ele vai cair no seu ciclo normal, mas vai voltar a nascer e crescer. Só que os cabelos não transplantados, se você não tratar, ele vai evoluir com calvície. Então, que bom, tem solução. Eu comecei a ter queda, isso aqui não aparecia, comecei a ter a entrada aqui, eu falei, Jesus, o que eu faço? eu peguei minoxidil, falei, vou começar a tomar, mas é aquele negócio, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Acabo esquecendo. Aí tem que ser casa de ferreiro e espeto de ferro. Exatamente. Né? Eu falo da parte da alimentação, atividade física eu cuido muito, mas essa parte capilar eu tô dando bobeira. É bom saber isso aí, questão desse implante aí também, porque eu não tava sabendo mais isso aí. Qual é a sua ideia de trazer isso aí? Como foi você que... diferencial, assim? Assim, hoje existe uma medicação muito famosa para tratar a calvície, que é a finasterida. Né? A finasterida, só que até os pacientes já conhecem o efeito colateral maléfico que a finasterida pode trazer na vida dos pacientes, né? Que é a diminuição do libido, diminuição dos pensamentos eróticos. E aí,
há um tempo mais recente, saiu a dutasterida. Tá? A dutasterida tem um poder maior do que a finasterida, consegue inibir... receptores, né? Exatamente, consegue inibir a isoenzima 5-alfa-redutase tipo 1 e tipo 2, enquanto a finasterida bloqueia até 48% do DHT, do DHT circulante no couro cabeludo. A dutasterida, ela bloqueia até 92%, né? Então foi em base nisso que eu comecei a pensar em algo que viesse realmente beneficiar. Tá? Algo que viesse trazer benefício para a vida do paciente. Só que essas medicações, até então, existiam somente por via oral, na apresentação oral. E todos nós médicos sabemos que as medicações por via oral, existem as barreiras gastrointestinais que dificultam a absorção. Quando o paciente tem desbiose intestinal, vai dificultar mais ainda. Então eu pensei, por que não ter algo que caísse diretamente na corrente sanguínea do paciente? Para não ter essas barreiras, para não ter essa dificuldade de absorção. Foi aí que eu pensei no implante subcutâneo. Aí eu fui atrás de fazer um curso para entender como funcionavam os implantes subcutâneos. E até então não tinha nada voltado para a parte capilar. Aí eu comecei a estudar sobre a dutasterida, me reuni com bioquímico, eu tenho uma irmã que é bioquímica, e nós começamos a ver a viabilidade disso. Tá? E depois de vários estudos, nós desenvolvemos o CIREC, a dutasterida por via de implante subcutâneo, e nós chegamos nesse coeficiente. Até então, eu só tratava os meus pacientes com as medicações por via oral e medicação via tópica. Tá? E como a gente tem que eu falo, eu e minha esposa, nós temos uma clínica na cidade do Panamá, nós decidimos fazer esse estudo lá na cidade do Panamá, com o pellet de dutasterida. E aí nós selecionamos 300 pacientes. Dentro desses 300 pacientes, 150 nós prescrevemos as medicações por via oral, a dutasterida por via oral previamente por 3 meses, e os outros 150 não. E começamos a avaliar ele por 6 meses. Todos os meses esses pacientes retornavam, tá? E a gente avaliava a questão de libido, de pensamentos eróticos, de ejaculação, de aumento de mama, de ginecomastia, de dor testicular também. E o resultado foi surpreendente. Tá? Não teve nenhum, nesse universo da pesquisa, não teve nenhum paciente que houve a diminuição do libido, não teve nenhum paciente Eles sabiam o que eles estavam colocando? Sim, sabiam o que estavam colocando, todos. Tá? E nesse universo também nenhum diminuiu os pensamentos eróticos, não teve diminuição de ejaculação, dor testicular, ginecomastia. Então, assim, claro que foi um estudo pequeno diante do universo de pacientes que têm alopecia androgenética. Né? Mas, assim, foi um estudo base, bem... Né? Eu falo, bem legal, né? Percepção dos meus pacientes, eu consigo tirar muitas conclusões, porque eu trabalho com públicos semelhantes. Você começa a tirar muito feeling, assim, porque a prática médica, ela foge um pouco do guideline ali. Sim. Você no feeling ali, você vai sentir que tem muita coisa que foge daquele padrão clássico que você está vendo do livro, até porque tem diferença cultural, vai fazer diferença também na questão genética, influencia muito. Isso é muito legal. A parte hormonal, por exemplo, testosterona, você coloca algum tipo de bloqueio, você vê que quando faz o implante é melhor? Eu já vi alguns médicos falando assim que, se for fazer reposição, é melhor na forma de implante. Você tem alguma visão sobre essa parte? Assim? De testosterona, não. Não? Não. Porque algumas pessoas fazem transplante, né? Questionavam para os pacientes que fizeram transplante não fazer... Porque isso eu sofro, né? Meu paciente ia fazer transplante. Daí ele fica receoso porque o médico falou para ele... Não... Eu peço para ele não fazer a terapia de reposição hormonal nos próximos 3 meses. Tá, porque assim, quando você vai fazer o transplante capilar, o folículo ele passa 90 dias se acomodando no couro cabeludo. Tá? 90 dias formando novos vasos, se acomodando para ele começar a nascer e crescer definitivamente. Então o meu receio é que com o uso da testosterona possa dificultar essa acomodação dos primeiros 90 dias. Doutor, uma coisa que é muito interessante, Marcos, é a questão de visão de negócio, porque eu estava falando hoje que uma empresa médica é uma instituição, é um grupo de pessoas que resolve problemas sociais. Por exemplo, quem sofre calvície? Pessoas geralmente um pouco mais velhas, mais de 30 e poucos anos, principalmente. Que são geralmente pessoas que estão muito ocupadas, trabalhando muito, que geralmente vão esquecer até via oral. Então, além da absorção ser baixa, a adesão é menor. Sim. Então, o implante ele vem trazer muita praticidade. Exatamente. E quando eu comecei a fazer os implantes hormonais,
tinha muita, não sei o que, é caro. Eu falo, caro pra quem? Uhum. Caro pro paciente que esquece e ele tá perdendo cabelo, aquilo lá é muito pior pra ele, mas ele prefere pagar? Então depende, se a pessoa tá muito voltada pro dinheiro, ela vai achar caro. Mas quanto custa a dor de um paciente que tá perdendo cabelo? Isso. Isso pra mim é interessante. Isso é visão de mercado, assim. Acho muito interessante porque foi o que eu te falei, eu esqueci de tomar minoxidil, por exemplo, da Serida. Se eu tivesse, agora que eu sei do implante, olha só. Exatamente. E assim, Hugo, você falou um dado importante em relação aos pacientes que têm alopecia androgenética, geralmente são mais velhos. Mas assim, segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, 42 milhões de brasileiros sofrem com alopecia androgenética. E 30% desses pacientes está na faixa etária de 20 a 25 anos. E você sabia que o Brasil é o terceiro país com mais jovens ansiosos do mundo, com 81%? Aí você imagina um rapaz de 20, 25 anos, ansioso, o que vai acontecer? O cortisol dele vai lá para cima, né? Já começa a acontecer algumas desordens no corpo dele e com isso também vai começar a perder cabelo. Né? Então, assim, a comodidade do implante subcutâneo no tratamento desses pacientes é gigantesca. Hoje, você está com esse novo tratamento, você está fazendo expansão como produto para o mercado ou você está fazendo você mesmo só executando? Quero entender qual que é a amostragem que Não, você tem. eu tô expandindo com outros médicos. Tá? Tanto da parte da tricologia. Exatamente. Se você quiser fazer, doutor, eu quero fazer o CIRREC na minha clínica. Ok, tranquilo. E a questão ali desse tratamento, hoje, no seu dia a dia, qual que é o perfil de paciente que você está atendendo, que está aceitando esse tratamento? Olha, todos os pacientes que eu ofereço o tratamento por via subcutânea, eles estão adorando. Por quê? Atualmente eles só conhecem o chip da beleza, né? E a mídia falou muito bem do chip da beleza e depois falou muito mal do chip da beleza. Mas o que eles levam é a parte boa, né? Então, assim, eles pensam que a medicação é um chip do cabelo. Tá? Mas assim, eu sempre tento explicar para eles o que é o chip e o que é o implante. Eu nem gosto dessa terminologia de chip. Tá? É um termo comercial, total. Exatamente. E promete um milagre. Mas quando você fala para o paciente o implante, ele pensa que é transplante capilar. Sim. Tá? Então, assim, quando eles chegam falando chip, aí eu tento reeducar falando do implante. Mas assim, a aceitação está sendo muito boa. Tá? Mas quem que é o seu perfil principal? Assim, você atende mais pacientes jovens ou um pouco mais velhos? Assim, uma faixa etária? Tem uma faixa etária mais especial que é acima dos 35 anos. Tá? E assim, é uma grande maioria, vamos lá, 85% mulheres. Para tratamento. Tá? Os pacientes de transplante são bem maiores e são do sexo masculino. Aqui o homem geralmente ele não procura tratamento, ele espera. Ele espera. Uma das principais perguntas que eu recebo do meu Instagram é se precisa esperar ficar completamente calvo para fazer o transplante capilar. Né? Isso é algo que eles desconhecem. E a resposta é não. Você não precisa esperar ficar completamente calvo. Tá? Você tem que tratar para você não perder mais cabelo e não necessitar fazer um transplante capilar. Exato, não vai deixar cair, depois não vai ter área mais. Exato, não vai ter área doadora, né? Compatível com a área calva. Então, o que mudou nessa parte de transplante, assim, dos últimos anos? Porque eu lembro que tem um conhecido meu que fez, vamos supor, sei lá, uns 10 anos talvez, e não deu muito certo, eu acho. E depois eu lembro de uma era ali que o povo ia pra Turquia, comprava uns pacotes doidos lá e ia pra fora. E agora, no Brasil, boom, na pandemia ali, né? Qual que foi a evolução? O que mudou muito de questão ali de... Primeiro, mudou a técnica, né? Antigamente utilizava a técnica FUT, que fazia um corte na parte posterior do couro cabeludo, na área occipital, e ali era lapidado folículo por folículo. E atualmente a gente utiliza a técnica FUE, que é fio a fio, tira fio por fio para implantar na área desejada. O boom do transplante foi que todo mundo viu o transplante como um negócio. Todo mundo viu o transplante como uma forma rápida de ganhar dinheiro, os médicos, uma forma rápida de ganhar dinheiro, e existia poucos profissionais no mercado, e eles viram aquilo como um negócio. Tá? Então, com isso, o transplante hoje virou um commodity. Mas tem uma ilusão, percebo aí, né? Porque, assim,
o tempo de execução de procedimento, para esse médico que está indo assim, eu vou para ganhar dinheiro, porque é um procedimento que tem um alto ticket. Quantas horas de procedimento? Então, quando você faz essa comparação... É uma ilusão, depende do ponto de vista. Imagina um médico que está trabalhando dia e noite num plantão, todos os dias. Não sei se você teve a experiência de fazer plantão, mas imagina que você está ali todos os dias dando plantão, de segunda a segunda, e você ter aquele salário no final do mês, e em 2 transplantes, 2, 3 dias na semana, você já fez o que você passava o mês para fazer. Se você observar, tá virando uma bolha. Exatamente. Porque quando começam essas percepções aí, vai dar ruim. Uhum. Quando eu fui entrar com a Prosper no mercado, eu olhei assim e falei, eu não vou entrar para vender curso. Porque quando você olhava pra internet, falava assim, tá todo mundo vendendo curso. Uhum. A analogia que eu faço é igual o Brasil colônia. Se chegasse aqui com a picareta você pegava ouro e ficava rico. Uhum. Depois começa a formar o quê? Urbanização, Uhum. grandes instituições. Uhum. É igual farmácia. Hoje em dia, farmácia de bairro quase não existe. Uhum. Só as grandes redes agora, que né? fecha tudo, porque ela tem capital. Às vezes ela vai ter prejuízo ali, mas ela vai montar mesmo assim para dominar a área. E eu percebo isso, estava percebendo isso no digital. E a mesma coisa eu observo no transplante capilar. Eu estava num evento de negócios e os investidores falando que eles gostam de investir nisso, porque eles pegam um médico que sabe fazer, eles colocam dinheiro lá, criam toda a operação, faz volume, o médico é feliz, todo mundo ganha. E assim, hoje tem algumas franquias aqui no Brasil que eles contratam médicos só para ter o técnico lá dentro, o responsável técnico, mas o médico nem entra na cirurgia. Só são os técnicos mesmo, técnico de enfermagem, que já tem uma certa experiência nisso e vai e faz. Mas esse é posicionamento, né? Sempre vai ter espaço. Hoje na mentoria eu falei uma coisa que é muito interessante. No Brasil, a concorrência é alta. Isso é bom. É bom ter franquia. Porque quando a concorrência ela é alta, aqui a competitividade eu percebo que é baixa. Quantos são dispostos? Quantos fazem porque amam mesmo, estão estudando muito a fundo e se interessam naquilo e sabem o detalhe? É poucos. Então, os que saíram do plantão viram isso aí numa oportunidade de negócio e vão fazer 2, 3 semanas, às vezes vão fazer o quê? Vai dar errado, ou eles vão atrair. Então, a sociedade inteira está consciente, todo mundo sabe que tem transplante. Mas o bom paciente, ele quer o melhor. Sim. Daí que entra posicionamento, minha visão. Né? Que é o diferencial que sempre vai ter mercado. Sempre vai ter mercado. Você percebeu o impacto dessa questão, por exemplo, de franquias, assim, na sua área de atuação? Ou por causa do posicionamento seu, qual que foi a sua percepção? Assim? Olha, eu tenho 3 clínicas hoje. Eu tenho uma em São Luís do Maranhão, tenho uma em São Paulo e tenho outra no Panamá. Públicos completamente diferentes, tá? A do Maranhão, ela foi impactada. Ela foi impactada porque o ticket lá é mais baixo e com isso, com esse boom de franquias, com esse boom de médicos fazendo, a gente teve que não baixar o preço, mas manter. Tá? Manter de uma forma que a gente começou a brigar por paciente em São Luís. Já em São Paulo, não. Em São Paulo, eu não tenho que brigar com ninguém. Os pacientes que me procuram, eles fecham. Os pacientes que me procuram... É em Alphaville ali, né? É em Alphaville. Os pacientes que me procuram, eles já vão para fazer o transplante capilar, porque eles sabem o meu valor. Tá? Independente do preço. Eles sabem o valor e sabem o que eu entrego. Na cidade do Panamá, o nosso público é americano. Todos nós sabemos que lá nos Estados Unidos os procedimentos são muito caros, né? Eles vão para o Panamá para fazer transplante capilar. Então, assim, pago em dólar. A moeda do Panamá é em dólar, né? É dólar. Então, são públicos diferentes. Então, assim, de São Luís eu sofri diminuiu minha demanda, tá? Em São Paulo manteve e no Panamá só cresce, porque é um país que ainda é pouco explorado, é um país que tem poucos profissionais capacitados para fazer determinados procedimentos. No caso, eu não posso atuar no Panamá, mas eu treinei uma médica, tá? Só tem cirurgia quando eu estou no Panamá para eu orientá-la da forma mais correta possível. Responde tecnicamente, você está ali como orientador dela. Exatamente. Há quanto tempo que você está com esse espaço lá, com essa No clínica? Panamá tem 1 ano. E foi... Como que você teve essa visão de... Eu tenho um amigo que ele já mora no Panamá, ele tem mais de 10 anos de Panamá, a gente começou a faculdade de medicina juntos, e ele já namorava uma panamenha, e ele trancou a faculdade e foi embora para o Panamá. E lá fez medicina,
também. E aí a gente nunca perdeu o contato e a gente sempre conversava. E em fevereiro do ano passado, no carnaval, eu e minha esposa fomos passar o carnaval em Punta Cana e a gente fez conexão no Panamá. E a gente tinha marcado de conversar e eu sei que o voo atrasou e não teve uma escala demorada, uma conexão demorada. E eu sei que nós retomamos, né, a nossa conversa e aí falar, vamos montar alguma coisa aqui no Panamá, vamos montar que aqui é um mercado bom. E aí no telefone eu comprei a passagem para o Panamá. Comprei a passagem para o Panamá, uma semana depois que nós voltamos de Punta Cana, eu já estava no Panamá montando estratégia com ele. Eu falei, Jonathan, nós vamos primeiro montar curso aqui no Panamá. Montar curso de transplante capilar, porque só tem uma clínica que faz, é uma franquia, se eu não me engano, da Colômbia. E a gente vai montar aqui um curso para capacitar os médicos panamenhos. E nisso ele começou a se movimentar, me levou em programas de TV lá no Panamá. Quando nós saímos desse programa de TV, eu olhei para ele e falei, nós não vamos montar curso, nós vamos montar uma clínica aqui no Panamá. E aí montamos a clínica em 3 meses. 3 meses já estava funcionando com a agenda lotada. Então, assim, hoje no Panamá, a gente, para você ter ideia, Hugo, a gente recebe em média de 100 a 150 leads dia no WhatsApp. Porque ninguém faz propaganda. O pessoal desconhece. O brasileiro, ele é da frente. Pô. Exatamente. Lá o pessoal não sabe fazer esse tipo de propaganda. Eles fazem, mas de uma forma muito amadora. Né? E aqui não, aqui no Brasil você vai... Sobreviver no Brasil é difícil, né? Então o brasileiro ele se aprimorou demais. Vejo no mundo, assim, o brasileiro é muito bom de marketing. Às vezes o marketing do brasileiro não vai estar adaptado para aquela cultura, mas de conhecimento, de técnica e de detalhes, assim, de copy, escrita persuasiva, o brasileiro manja muito. Demais. Mas assim, a gente pensa que o mercado brasileiro está equiparado a outros mercados aqui da América Latina. Não, a gente está muito à frente. Recentemente eu tive agora na Colômbia para levar o CIRRE para lá. Tive reunião com 2 franceses que têm uma rede de clínicas lá na Colômbia, em Medellín, em Bogotá e Cali. E, nossa, Hugo, se você vê a forma que eles se posicionam no mercado e ainda assim tem paciente, nossa. Você dá vontade até de mudar pra lá. Dá vontade, que, nossa senhora, é muito amador. Muito amador mesmo. Desde a tecnologia que eles utilizam, das técnicas que eles utilizam, ao posicionamento deles. É muito pobre a forma que eles se comunicam. Eu sempre falo pra todo médico, você tem que se submeter a um desconforto. Para você conseguir evoluir. É isso, no Brasil tá tão concorrido que a gente precisa fazer um diferencial. Sim. Aprender marketing, aprender a se posicionar. Eu lembro que meu cunhado, como dentista, ele começou lá em 2011, 2013, fazer tráfego. O lead era baratíssimo. Nossa. É caríssimo. É caríssimo. Fazer transplante dentário. Mudou muito o mercado que o brasileiro, ele foi se aprimorando por necessidade. Assim que eu formei, há 10 anos atrás, tinha poucos cursos de marketing médico. E eu comprei um curso, assim que eu formei, de marketing médico, e nunca fiz esse curso. Até hoje eu me arrependo. Porque talvez se eu tivesse feito esse curso que eu comprei, talvez minha mentalidade era outra e eu tinha reduzido o tempo, né, de entrar no mercado de fato como especialista. Então, como você falou, antigamente o lead era muito baratinho. Cara, era centavos, assim. Centavos. Né? Ninguém fazia. As pessoas tinham medo, né? Era muita novidade em colocar dinheiro numa plataforma digital, como assim? E a pessoa pagava um outdoor, mas não colocava no Facebook. Isso. São Paulo, quando que você começou com a clínica? 2019. Todas as operações dependem de você? Ou você tem, por exemplo, em São Paulo, você tem médicos também atuando? Não tenho médicos atuando. É você? Só eu. Então você fica girando? Girando. No mês, como que faz essa escala sua? Panamá todo mês você vai? Panamá eu passo geralmente uma semana no Panamá. Em São Luís já tem uma médica atuando lá. Eu nem vou mais para São Luís. Aí só tô entre São Paulo e Panamá. É que São Paulo, pro seu posicionamento é melhor também, né? Sim. Mas assim, no Panamá, o meu posicionamento lá é muito bom. Porque a gente fez um marketing em cima da minha imagem no Panamá. Sim. Então assim, eu sou bem conhecido lá na cidade do Panamá. Fora, né? Sim, não. Se você souber posicionar isso, eu falo assim, não fica como o intruso. Pelo contrário, você vem assim trazendo uma coisa boa. Exato, e os pacientes adoram a medicina brasileira.
Eles pagam pau, né, pros brasileiros. Estética, todo brasileiro é bom, né? Tudo é a forma de você se posicionar. A pessoa não sabe se você... Quando eu trouxe a Carol aqui pra atender, uma dermatologista aqui na clínica, eu falei, você tem que se posicionar como você tá trazendo a novidade. Se você tá vendo de cabeça baixa, coisas, parece que você é forasteiro. Não, tá vindo aqui buscar oportunidade no mercado. Não, você tá vindo trazer uma coisa diferente. Isso. Se você é capaz. Muito legal essa transição de mercado. Do C-Hair, a produção dele que você faz é... Você mesmo que tem a produção, você tá pegando ele diretamente e tá agora importando, exportando? Como que é os próximos passos disso aí? A minha empresa é detentora do C-Hair. Minha empresa tem a patente do C-Hair, tem a patente do princípio ativo em forma de pellet. Esse princípio ativo, ele é público, o nome? Assim, do Tasterida. Do Tasterida mesmo. Do Tasterida. Você conseguiu patentear na forma de pellet? Patentear em forma de pellet. Tá. E hoje eu tenho contrato com uma indústria daqui de Santa Catarina. E agora seu plano é para fora? Então para fora. A gente já está levando para Colômbia, já está no Panamá. A gente está em tramitação também nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos demora um pouquinho mais por conta do FDA. E essa visão sua de negócio, ela é sua? Você teve que aprender na necessidade? Ou foi sua esposa? Alguém está ao seu redor? Assim, eu sou muito sonhador, Hugo. E assim, eu sempre quero inovar. Minha cabeça é cheia de ideias o tempo todo. O tempo todo eu quero algo novo, o tempo todo eu quero colocar algo novo no mercado. Então, assim, tudo que eu penso, eu compartilho com minha esposa, né? E às vezes tem umas que ela fala que é insanidades, que ela dá um break, né? Fala, não, aí para, não é por aí. Tá? Mas assim, tem ideias que eu sempre passo para ela e ela vai amadurecendo e a gente, em comum acordo, a gente toca o projeto. Mas assim, eu sou cheio de ideias. Tá? E assim, eu gosto muito de inovar. Eu gosto de ter o que ninguém tem. Sempre. Eu gosto de disputar o mesmo ali. Não gosto. Então você vai muito em cima, não é nem que, de forma, buscando empreendedorismo, você criou a necessidade, assim, eu quero diferenciar. Diferenciou, daí você teve que aprender a expandir negócio. Mas assim, tipo, eu quero me diferenciar, mas não com egocentrismo. Eu quero me diferenciar para ser, tipo, o pioneiro de algo. Levar um resultado diferente. Levar um resultado diferente para aquilo. Tipo, agora mesmo eu fiz o primeiro implante subcutâneo do mundo para tratamento da calvície e sou o primeiro médico do Brasil que trata calvície com implante subcutâneo. Né? Só que eu não utilizo só o C-Hair. Eu utilizo antioxidante, eu utilizo anti-inflamatório e tem outros pellets que eu utilizo também. E você faz injetáveis também? Faço injetáveis. E você vê bastante diferença com... Nossa! Eu indico injetáveis para poucas coisas. Que eu falo, todo mundo pode fazer? Pode. Todo mundo precisa? Não. Então, alopécia eu gosto bastante dos tratamentos. Paciente às vezes obeso ou que fez bariátrica, casos específicos. Eu vejo que tem muita crítica em cima de pessoas que geralmente é quem não conhece, critica, profissionais. Isso gera resistência de pessoas que poderiam se beneficiar disso. Sim. Percebe isso também, essa resistência um pouco? Muito, muito. E principalmente dos médicos, né, Hugo? E eles têm autoridade, eles falam pro paciente que aquilo lá é balela, não sei o quê. Exato. Daí a pessoa que poderia se beneficiar, eu percebo não... Assim, existe uma certa reserva de mercado, né, em relação a isso. O que você oferece pro teu concorrente, ele vai queimar o teu produto. Então é muito difícil um médico aprovar o que você está fazendo. Ele sempre vai querer dizer que aquilo não está correto, que ele faria de uma forma diferente, sendo que você está tendo resultado com aquilo. O paciente está gostando de você, está feliz. Está gostando, está feliz, está tendo resultado e o cara está falando mal de você. Mas isso acontece, né? É normal. É só que tá dando certo. Isso, exatamente. Você lida bem com isso? Você Sim. deve ter crítica, né? Disso aí, tipo assim, com certeza. Hoje se blindou bem, assim. Nossa. Você fala, você olha pra pessoa, o paciente tá feliz, é isso. Sim. Tá. Porque é uma coisa que eu percebo. Quando eu comecei a fazer implante hormonal, 2021, que eu entrei no mercado em 2021, eu fui pioneiro aqui. Eu me posicionei de uma forma que na região ninguém fazia tanto quanto eu. Eu fazia média de 3, 4 implantes por dia. Atendia 13 pacientes por dia. Era muito na região, sim. Quem me criticava hoje em dia faz implante. Olha só. Porque vi teus resultados. Isso, e eu percebi que hoje eu não tenho uma crítica. Eu aprendi a desenvolver compaixão por quem critica, o que geralmente é. Encontra uma coisa ali para tentar diminuir. Não, só tem resultado por causa daquilo. Por isso que eu não tenho aquele resultado. Outra coisa que eu percebi é, as pessoas temem o que elas desconhecem. Então, na época, o implante, poucas pessoas tinham coragem de fazer. Eu tive coragem de fazer, porque eu entendi como funcionava. Eu sou muito questionador. Eu tenho ideias, mas eu gosto de entender o quê. Eu tive ideia, começou a dar resultado.
Quem desconhece criticava. É igual assim, terapias injetáveis. Criticam. Daí agora eu vejo, tá quase todo mundo fazendo. Até daqui a pouco pediatra, todo mundo. Sim, tá todo mundo migrando para as terapias injetáveis, para os implantes subcutâneos. Todas as especialidades. Por isso que é bom ter visão, só que eu falo, você tem que ter coragem. Porque você vai tomar no peito, mas tá tudo bem. Vai. É Verdade. bom que pelo menos você fica marcado, você inovou naquilo. Aham. Isso eu acho extremamente legal e eu me identifico muito. Foi uma das coisas que eu vi quando eu conversei contigo ali pelo Instagram e eu olhei o perfil, eu vi, cara, da questão da clínica, do C-Hair, falei, pô, diferente. Tem coragem por isso aqui. Tem. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver aqui. Hoje, em relação à questão de diferenciais competitivos, assim, falando pensando no médico que está no mercado, assim, como que você vê a diferença de como você consegue se diferenciar, por exemplo, de uma franquia? E tem um detalhe que eu queria falar, nesse negócio que eu tava ali, nesse evento de negócios, eles falaram, que me chamou a atenção, falando de São Luís, né, que é público diferente. Lá eles não levam franquia. O cara que entende negócio mesmo, ele paga quase toda a parte, entendeu? Ele não cria franquia. Ele investe naquele negócio lá e coloca um diretor técnico, por exemplo. Porque lá, por causa do posicionamento, para ele vale mais a pena. Falou que franquia vale mais a pena em regiões, tipo assim, mais sudeste, centro-oeste no máximo. Por causa de modelo de negócio. Você vê que franquia, todo mundo quer comprar franquia. Acho que é a solução. Sim. Percebe que quem entende de negócio já está fugindo da franquia que é porque eles já querem um modelo de negócio pronto, né? Só que eles querem um modelo de negócio pronto que às vezes não está validado. Que às vezes pode funcionar para uma determinada região, mas para outra não vai funcionar. E eu falo que responde a estatística, né? Porque quando você tem diferencial competitivo, você tem uma experiência diferente, você não segue estatística. É muito diferente esse tratamento. Agora, a franquia, geralmente você vai entregar o básico, igual todo mundo, com um pacote diferente. Você vira produto, commodity. Sim. E às vezes o médico ele vai na ilusão, é igual quem compra aqueles equipamentos. O que o marketing... Eu conheço pessoas que vendem a franquia, né, que são franqueador. Ele empacota um modelo de negócio, ele vende para o médico ou para qualquer profissional que... eu não entendo de gestão, mas eu sonho em ser um médico reconhecido e ter pacientes. Alguém me oferece um pacote de gestão, tudo rodando operacional, e eu posso ser o médico. Às vezes ainda posso colocar meu nome na parede. É tudo que ele quer? Tá, beleza. Ele vai ter esse modelo, ele vai ter esse modelo de gestão, vai ter os pacientes, mas se o médico não criar uma conexão com seus pacientes, nada vai valer a pena. Ele sai, o paciente sai e vai na clínica do lado que tem conexão. Ele vai dizer que a clínica, que o modelo que ele comprou não funciona, mas o problema está nele. Exato. E o franqueador ganhou dinheiro, porque ele vendeu. Depois ele some. Realmente é isso. Só que isso que eu falei que é interessante. Então, daí só que ele gastou com marketing. Então a cidade inteira sabe do transplante. Mas ninguém conecta com ele. Daí ele vai em quem conecta. Por isso que eu acho que é excelente quando a concorrência é alta. Segunda-feira eu precisei comprar uma placa ali pro escritório. Eu mandei mensagem para 5 lugares que faziam aquelas placas de letreiros. Teve um lugar que me respondeu um dia depois. E eu precisava pro dia, eu queria alguém que fosse no dia. 4 me responderam mal. Uma pessoa me respondeu, depois eu descobri que eu paguei R$3.000. A outra mandou orçamento anteontem. Anteontem foi quinta. Eu mandei segunda. Nossa. R$900. Mas eu falei assim, não me importou o preço, porque eu precisava daquilo. Da urgência, né? É o diferencial. A questão de, quando você quer uma franquia, você quer uma commodity, você vai brigar por estatística. Porque eu falei, eu não aceito ser mais do mesmo, porque senão você está brigando num mercado que você está vendendo produto. Você transforma a medicina em produto, você transforma o transplante em produto, você não consegue agregar valor, porque tem toda a esquina, tem um. Quando um médico se interessa pelo C-Hair, eu sempre faço uma videochamada com ele, né, para explicar o que é o C-Hair, como que funciona, qual que é a dosagem, quanto tempo de duração, enfim. Esses dias eu tive uma videochamada com uma médica do interior de São Paulo. Esse interior tem aproximadamente 500 mil habitantes e só esse profissional faz transplante capilar na cidade. Olha só, uma cidade de 500 mil habitantes, só ela, na verdade, tem uma clínica de transplante capilar. E ela falou que não tem agenda cheia. Então, assim, tem algo errado na comunicação, tem algo errado no posicionamento. Não, se você não tem uma agenda cheia, como você quer levar um produto inovador para sua clínica? Ela acredita que seu produto, porque você está falando que seu produto é inovador. Ela acredita que se ela vender o produto paciente vem. Isso, e não vai ser assim. Foi isso que eu mostrei para ela. Não adianta. Se você não tem paciente, o produto não vai trazer paciente para você.
Quando você compra aquele equipamento de 1,5 milhão lá, que falam pra você, não, compra isso aqui que vai encher sua agenda, não vai encher. Não vai encher a agenda. Não vai. E até porque quem tá procurando no Google aquele equipamento já sabe o preço, já sabe todo mundo que faz. Então eu prefiro pegar alguma pessoa que ainda não conhece o equipamento, mas que ela tem uma dor muito mais profunda. Como que você pega alguém de... Geralmente vai ser mais homem também, assim, né? Como você pega um homem que não tá com essa dor? Pô, você fala da questão do detalhe. Ele baixou a autoestima no trabalho dele, caiu performance, porque ele tá sentindo menos, né, menos forte, menos poder, baixa autoestima. Ele impacta no profissional dele, só que ele não tem percepção. Você mostra pra esse cara, que é um CEO de uma empresa, que se é o cabelo dele que tá diminuindo a autoestima, e ele sabe lá no fundo que é, mas ele nega, quanto que custa isso? Ele não compete. Quando ele descobre... Já era. Porque você mostrou pra ele. Ele tem essa fidelidade, ninguém me mostrou. Quando a pessoa quer vender, franquia transplante tá vendendo, então vai vender transplante. Beleza, vai concorrer com todo mundo. Tem que vender autoestima, tem que vender resultado. O problema do médico é que ele foca na medicina. Sim. Assim, é no transplante, não é. É o que o transplante gera de... Ninguém quer fazer transplante. Ninguém quer. Ninguém quer fazer um implante. Não. Implante hormonal. Eu falo, ninguém quer fazer implante, correr risco de cair cabelo, de oleosidade, acne. Mas as pessoas querem melhorar a qualidade de vida delas. Melhorar a performance profissional e trabalho e tudo. Sim. Esse acho que é o diferencial, você focar na pessoa. Só que você consegue perceber isso quando você fala assim, não, medicina é uma parte, já sei essa, deixa eu olhar para o mercado, para o cliente, para o meu cliente. Eu acho que é o que faz o grande diferencial no mercado, que é o que eu estou percebendo. Você tem um controle de distribuição, assim, você está fazendo algum tipo de... Você está com a marca. Se você abrir muito marketing, todo mundo pode querer comprar. Isso também pode perder valor, né? Como que você está fazendo essa estratégia de entrada no mercado? A gente está abrindo pouco a pouco. Tá? A gente está nichando os médicos mais próximos. Tá? Para fortalecer a marca, para consolidar o produto no mercado e depois abrir para mais pessoas, para mais médicos. Tá? Hoje eu trabalho com um sistema que controla todo o estoque e controla também os médicos cadastrados na plataforma. E você está dando conhecimento para esse médico também? Você está fazendo parte educacional ali? Sim, claro. Porque se eu só entregar o produto para ele e não educar, posso queimar o produto. Então eu tenho que entregar o produto e tenho preparar que... Exatamente. Ensinar até vender. Sim, ensinar a vender. Porque assim, como eu falei anteriormente, não existe nenhum médico hoje no Brasil da parte capilar que trata pacientes com desordens capilares com implantes subcutâneos. Então é algo novo. O novo do novo. É uma medicação nova em implante subcutâneo e uma apresentação nova para o médico ofertar no seu consultório. Então, são 2 produtos que eu tenho que educar o médico. Dá mais trabalho, mas vale a pena, né? Sim. Inovar você tem que pegar uma frente ali, dá muito mais trabalho, você tem que ter resiliência, mas vale muito a pena. Quando você acerta... E tem aquela curva, né? Que fala que é uma exponencial. Você coloca energia não vê resultado. Energia não vê resultado. Daí do nada explode. Explode. Você tem que amadurecer o mercado sobre isso. Vai ter resistência, daí tem que passar a fase da resistência. Você começa a olhar de uma forma diferente, começa a ver que tem pessoas fazendo. Legal. Né? Pegar influenciadores, médicos com volume. Sim. Muito bom isso aí. Pô, sensacional. Essa questão até vou conversar contigo depois, porque me interessei. A questão do CIRRE. O evento lá que... Você teve um evento em São Paulo agora, não vai? Sim. Dia 10 e 11 de junho. Tem relação com isso aí? Sim. É um curso de formação em tricologia, onde eu vou ensinar tudo da tricologia, tudo que eu pratico nas minhas clínicas. Desde da forma de realizar tricoscopia, da forma de diagnosticar, da forma de se relacionar com o paciente, das patologias, das terapias injetáveis, do MMP, dos implantes subcutâneos. Então, assim, algo bem novo, algo bem inovador para o mercado de formação em tricologia brasileira. É uma oportunidade para o médico que está precisando aprender tricologia, ele já começar com conhecimento muito mais direcionado a partir da experiência de alguém. Isso é muito legal. Não, vou fazer uma pós-graduação em tricologia. Às vezes fazer a pós, vai ter que fazer o seu curso. Sim. Porque na pós vai aprender detalhes, rodapés e que... Quando eu comecei a fazer, cara, medicina do esporte, nunca esqueça, primeira semana de pós, história é doping, né? Era doping, final de semana inteiro. História do doping, quando foi fundado? Nossa. Questão do comitê. Você fala assim, quando eu vou usar isso? Jamais. Nunca. O que eu preciso usar para transformar meu paciente? Nunca vi. Eu tive que fazer curso depois. Pô,
É a mesma coisa, É né? isso. Então, assim, esses cursos são muito bons. E é legal que eles já filtram um médico bom, até pra você conseguir passar o CR pra frente. Que eu acho que é muito importante você filtrar. Uhum. Senão cai na... Não, você não pode entregar na mão de qualquer médico. É igual a Prospere. Eu já filtro na comunicação da marca aquele cara que é só comercializado. Não, no nosso Instagram a gente recebe mensagem toda hora, todo dia, os médicos querendo levar o CIRRE para suas clínicas. Só que a gente faz um filtro, a gente olha o Instagram, vê como é que é, faz benchmarking, liga para as clínicas, vê como que é o posicionamento, porque de repente você entrega o seu produto, um produto inédito, na mão de quem não está preparado para ofertar o teu produto, você vai queimar o produto. Exato, cai, perde o valor. Todo mundo tem. Isso. Todo mundo tem, usa errado. Aí usa errado e queima o produto. O paciente vem reclamar. Amanhã sai num portal na internet, pronto, é o chip do cabelo. Não, imagina, a dutasterida não pode ser usada em mulheres de idade fértil que estejam planejando engravidar. Aí o médico vai e implanta a dutasterida nesse perfil de paciente. E aí a paciente engravida, tem uma má formação congênita no bebê, e aí vai colocar a culpa em quem? Não é no médico, é no produto. No produto, porque traz visibilidade pra mídia. Uhum. Esse dia saiu aquela questão hormonal relacionada à CRM, e quando você vai ver, eu vi lá uma blogueira que em 2021 tinha tido problema com o implante. Sim. Do nada eu vi ela postando a mesma foto. Eu falei, aproveitando... eu até atendi ela, mas a parte capilar. Daí eu falei, de novo, você com a mesma foto, surfando nisso? Mas os blogueiros, eles tentam surfar o tempo todo em tudo que tá na mídia. Os jornais também, assim, nunca se vende felicidade. Mas assim, eles mascaram muito, né? Tá, utilizou esse implante subcutâneo, né, de gestrinona, né? Uhum. Mas e os hábitos de vida dela? Né? O que ela fazia? Ela treinava? Ela não ingeria bebida alcoólica? Né? Que dose foi colocada? Que dose foi colocada? O que ela pediu pro médico? Exato. Isso ela não conta. Não conta. Só fala que encheu de acne o rosto. É isso, né? Só vai falar a fase ruim. Eu filtro muito o paciente, meu. Na própria comunicação, por exemplo, assim, chip da beleza. Se o paciente chegou, eu quero fazer chip da beleza. Geralmente eu não vou fazer. Uhum. E quem tem muito medo de efeito colateral também não faz, porque eu percebi na prática mesmo que quem vai ter efeito é quem mais tem medo. Sim. Só atrai aquilo. Sim. É igual a finasterida. A finasterida, 1,8% dos pacientes que tomam finasterida podem desenvolver diminuição do libido, diminuição dos pensamentos eróticos. Mas como está difundido a informação que finasterida pode diminuir o libido, com isso o psicológico dos pacientes já desenvolve uma perda de libido sem o cara ter um efeito colateral daquela medicação. Total. Eu percebo que quanto mais baixa a renda, por exemplo assim, mais é difundido isso. Assim, o paciente foi num médico, num urologista geral, tá com aumento da próstata, passa... Não vou tomar, porque eu não quero. Uhum. Olha as crenças, né? Os detalhes, assim, que são difundidos e a pessoa... Uhum. A dutasterida tem diferença ali da questão de... Esse impacto aí na questão da libido e tal, não? Do finasterida e do dutasterida? É bem menor. É menor também? É bem menor do que... Então ela acessa mais receptores e ao mesmo tempo tem menos efeitos. Menos efeitos colaterais. E assim, nos pacientes que você viu que é um perfil mais ansioso, mais preocupado em relação à perda do libido, você já entra com outra terapia. Você pode usar uma tadalafila, obviamente explicando para o paciente que existe aquela medicação que é para prevenir ou que é para diminuir algum eventual sintoma que possa surgir. Então, assim, você já deixa o paciente mais confortável, né? Depois você vai olhar também, o casamento dele tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Obrigado, daí não, foi remédio. Isso. Sempre precisa de uma justificativa, beleza, é o remédio, tá tudo bem. Hoje eu filtro muito, porque eu falo, tem dinheiro que custa muito caro, tem venda que custa muito caro. Se incomodar. Ainda mais quando você entra num mercado inovador, que você sabe que você está pisando já em ovos. É melhor você ficar mais na sua. Fala, aumenta o preço, valoriza seu produto, deixa para poucos. Eu tenho essa visão. Tudo que eu crio, eu gosto de fazer mais assim, que dá menos trabalho. Você consegue entregar mais resultado. Né? Sim. Porque você tem um investimento no CIRRE, tem investimento em tecnologia. Se você, não, quero fazer em escala, o Brasil inteiro ter. É um modelo de negócio, mas eu vejo que perde o valor do propósito. Se você trabalha pelo propósito de levar aquele resultado, já se perde, né?
O quanto você atende hoje? Porque eu percebo que você está muito na parte estratégica também, né? Ou você Sim. deixa a estratégia com outra pessoa e você fica muito na parte Não, prática? hoje eu tenho um executivo que está na frente da parte estratégica do CIRRE. Legal. E você associa o CIRRE com a clínica? Sim, associo porque eu sou o ator principal, né, do produto. Então, eu tenho que ter pacientes, eu tenho que estar aplicando o CIRRE, né, em um determinado volume de paciente para validar o produto. Tá? Uma vez que eu tenho um produto inovador e não estou utilizando, tem alguma coisa errada, né, Hugo? Muito legal, porque daí, por exemplo, daqui a pouco surge um laboratório. Aham. Tá, mas é um laboratório. Igual que a Prospere. Quem que compete comigo geralmente no mercado? Ou é o dono de agência, ou é um marqueteiro, alguém do marketing, ou é um médico que não tem uma clínica, que não aplica, mas que ensina os outros a ser clínica. Sim, como, né? Então por isso que esse curso eu passa muita credibilidade e tal, porque você faz o que você prega, né? Aham. Muito legal isso aí. De forma estratégica, pra mim é sensacional. Se souber direcionar bem ali, e é o que você tá aparecendo, né? Você tá levando bem isso aí, tá bem. Uhum. Há quanto tempo tá com o CIR? O CIRRE está no mercado não, tá? Desde o estudo tem 1 ano. Tá? Atualmente tem 2 meses que eu coloquei o CIRRE no mercado. Aham, muito recente. E você tem planos assim de crescimento? Você tem perspectiva assim do que você espera assim de crescimento? De número de médicos ou de estados que quer abranger? Já tem uma percepção? Sim. Já tem um estudo, já tem tudo desenhado, já tem uma planilha feita em relação a essa expansão. Tá? Até o final do ano a gente vai estar em todos os estados, tá? E com os principais médicos. A gente não vai abrir para todos os médicos, tá? Os principais Não médicos. restringir áreas, por exemplo, assim, não, só dermatologista. Não. Quem trabalha com parte Quem trabalha com parte de tricologia, de nutrologia, de medicina do esporte. Quem quer ajudar o paciente na Exatamente. Ok. Uhum. Você tá focado no resultado mesmo. Sim. Não é na reserva de mercado. Não. A reserva de mercado não é nem reserva de mercado, né? É proteção do produto. Vai ser em cima dos profissionais. Não vão ser todos os profissionais que vão poder utilizar o Você CIRRE. está respeitando sua marca, né? Sim. Mas fala assim, reserva de mercado, não, só dermatologistas com RQE, só... Não. Daí você tá fazendo, não, só eles podem, por quê? Você tá falando que, não, meu produto não quero que ele caia em qualquer mão para não ser queimado. Sim. Mas em mãos boas. Vai filtrar verdade. Sim, até a forma de comunicação do médico em jogar uma promessa em cima do produto que o produto não faz. Então, assim, você tem que filtrar muito e ser sábio na hora da escolha do médico que vai trabalhar com o teu produto. Então, Dr. Marcos, eu queria agradecer aí por ter aceitado o convite do podcast. Foi muito bom hoje, porque assim, a área de tricologia específica eu não tinha conversado com ninguém. Como eu mesmo falei, eu tinha muita dúvida dessa área. E saber disso aí eu já vi até pro meu negócio. Eu falei, cara, eu faço tanto tratamento, eu tenho muito, meu público 70% é mulher. Eu falo, 30% ali, a maioria é marido dessa mulher. Uhum. Que geralmente já vem porque ela falou, ele tem uma queda ali, às vezes ele não percebe, que se você conta pra ele, ele confia em você. Eu tenho muita confiança nos pacientes. E é uma dor muito forte. E na paciente também. Sim. Então, assim, muito interessante isso aí. Vou depois conversar com você, saber um pouco mais. Mas agradecer aí por ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar um pouco isso, porque, sem dúvidas, é uma grande oportunidade até para quem está assistindo isso aqui, ter mais acesso, né, ao conhecimento, tanto da parte técnica, também com uma visão de mercado. Uma coisa que eu admirei muito é você, essa questão sua de visão, visionário, de ter coragem de ir para fora, assumir responsabilidades, mas só dá certo para quem tem coragem. Né? Sim. Se você não tiver coragem, você não consegue enfrentar esse mundo, né, cheio de desafios. E eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi uma honra ter participado desse podcast. Eu acho que bastante esclarecedor para os médicos que já estão no mercado, para os que estão chegando no mercado. Eu acho que vale muito a pena acompanhar tudo que você fala nas suas redes sociais. Eu já estou um tempo no mercado, gosto muito, me conectei com as suas histórias, com o seu posicionamento. Eu acho que é super válido. Eu acho que se eu tivesse isso no começo da minha carreira, eu acho que hoje eu estaria em outro patamar. Hoje eu estou muito bem posicionado, mas se eu tivesse conhecido um Hugo Gatto no início da minha carreira, provavelmente eu já teria chegado no patamar que eu estou hoje há muito tempo atrás. Curta caminhos, né, doutor? Assim, é muito bom você aprender com a experiência do outro. Eu aprendo muito olhando tanto para o acerto quanto para o erro. Quando eu estou conversando com você, eu já observo muito assim, tudo que você fez. Porque as pessoas não têm esse costume de modelar. Elas entendem modelagem como copiar. Não é sobre copiar. É saber ouvir a pessoa. Sim. Isso é muito legal. Por isso que eu cresci rápido.
porque eu tive essa percepção de que eu não vou esperar quebrar a cara de sofrer. Não, foi assim, como que eu faço pra não sofrer? Deixa eu perguntar quem fez. E hoje eu tento levar isso, então assim, desenvolvi, tento trazer esse conhecimento base, que eu acho que é o grande diferencial. E uma coisa que eu achei muito interessante que a gente trouxe aqui hoje, né, desse tema que você abordou, foi para aquele médico também que ele acha que ele tá encantado achando que é um mundo muito fácil da triptologia. Sim. É aquilo que eu falei, ele é fácil para quem tá disposto a entregar um diferencial. Sim. Porque senão pode ser uma ilusão no longo prazo. Eu vou sair dos plantões, mas eu vou me especializar nisso aqui. Vou fazer curso, investir. Mas daqui a pouco caiu o valor. Então, acho muito legal trazer esse conhecimento que difere muito, não só da parte técnica, mas de visão de mercado, que pode ajudar muito esses médicos. E assim, eu sempre bato na tecla da subserviência, né? A subserviência médica hoje, os médicos querendo fazer o negócio a qualquer preço, a qualquer custo, eu acho que isso desvaloriza tanto você quanto seus colegas. Né? Então, o posicionamento no mercado hoje, eu acho que ele é fundamental para a gente manter a nossa profissão em alta, que existe políticas, existe outros profissionais não médicos querendo nos diminuir, e com isso eu acho que fortalecendo esse posicionamento, eu acho que a gente vai estar cada vez mais forte, nós médicos. Sem dúvidas. E eu percebo justamente que é o médico que mais critica que é o que permite que isso aconteça. Porque ele se submete, ele fica dentro daquele círculo, né? Eu reclamo, mas eu me permito. Eu reclamo, mas eu tenho coragem de questionar. Sim. Tem coragem de questionar. Né? Só tem resultado quem tem coragem de questionar. Sim, sim. Quem tá na média geralmente deseja o resultado de quem teve coragem de sair. Isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo aqui, com muita informação, muito além da medicina, para você aplicar aí, entendendo que sempre o sucesso do médico ele é consequência do resultado que você gera para o seu paciente. Então até o próximo episódio aí. Valeu!